Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do discipulado da revelação divina. O tema da aula de hoje é o Evangelho da Salvação. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor meu Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser um Deus misericordioso, e mesmo com todas as nossas falhas, nossos pecados, o Senhor nos amou e criou um plano de reconciliação contigo, Pai. Nos ajude a entender esse plano e faça parte dessa aula. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E ali em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, os objetivos dessa aula é compreender o problema do pecado, entender porque Deus precisou mandar Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, conhecer o significado da ressurreição, entender o que é arrependimento e fé, compreender o significado de nascer de novo. A parte A da aula é o problema do pecado. Então, quando Deus criou o mundo, a gente já até comentou na última aula, tudo era bom. Deus criou o homem para ter comunhão com Deus e, devido ao pecado, essa comunhão foi quebrada, porque Deus sendo santo, Deus sendo perfeito, ele não pode ter contato com pecadores. Então, devido ao nosso pecado, a gente se distanciou de Deus. E o que é o pecado? Pecado é toda atitude, pensamento ou comportamento contrário à vontade de Deus. Não se trata apenas de fazer coisas erradas, é uma condição do coração humano afastado de Deus. Ali na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, tirando Jesus, não existe um homem que não pecou, todos pecaram. E Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, foi tentado e não pecou. E quais são as consequências do pecado? Então, a separação de Deus, a culpa, o sofrimento, a escravidão espiritual, a morte física, a morte espiritual. O homem não pode salvar a si mesmo, nem as boas obras, nem a religião, nem o dinheiro, nem o esforço pessoal. A única forma de você ser salvo é através de um Salvador. Amém? Então, aplicação prática, o Evangelho só faz sentido quando entendemos nossa necessidade de salvação. Então, olha que interessante isso. Se você não tiver consciência dos seus pecados, logo você não entende que precisa de um Salvador, logo você acredita que está tudo bem continuar na vida que você está. Então é necessário nós termos consciência do nosso pecado. Amém? Perguntas para reflexão. Como o pecado afeta a vida das pessoas hoje? Você já tentou resolver problemas espirituais apenas com o esforço próprio? Por que precisamos de um Salvador? A parte B dessa aula é a obra de Cristo. Então, mesmo sabendo da nossa condição humana, Deus não nos abandonou. Ele providenciou um caminho de reconciliação. Ele providenciou o plano de salvação, o plano perfeito de salvação. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Jesus, já falamos um pouco sobre a obra de Jesus aqui na Terra. Ele era 100% homem, 100% Deus, viveu sem pecado e foi na cruz, tomou sobre si a culpa que era nossa, ele morreu em nosso lugar. Na cruz, através do sacrifício de Cristo na cruz, encontramos o perdão, a reconciliação com Deus, a libertação do pecado, a vitória sobre Satanás e nossa salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz. Após 3 dias, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus prova que Jesus é quem dizia ser. O sacrifício foi aceito por Deus. A morte foi vencida e que existe esperança para nós.
Hoje ele reina à direita do Pai e voltará para buscar os seus salvos. Glória a Deus, aleluia. Aplicação prática. A cruz não é apenas um símbolo cristão. Ela representa o maior ato de amor da história. Ela representa a nossa salvação. Mesmo nós tendo escolhido o pecado, Deus nos amou e voltará para nos buscar. Glória a Deus. Perguntas para reflexão. O que mais lhe impressiona na cruz de Cristo? Porque a ressurreição é essencial para a fé cristã. Como sua vida seria sem a obra de Cristo Jesus? Essa pergunta 3 aqui, vou ajudar na reflexão. Se Deus não tivesse criado esse plano de salvação, nosso destino era condenação eterna, era morte. Mas Deus nos amou, Ele enviou Jesus para nos salvar. Amém? A parte C da aula, então, conversão e novo nascimento. Então, mesmo nós tendo escolhido o pecado, Deus criou esse plano de reconciliação, esse caminho de reconciliação. E o que nós fazemos com isso agora, então? Deus criou essa ponte e o que nós fazemos com isso? Nós devemos atravessar a ponte até Deus. Então, a conversão é a mudança de direção da vida, é abandonar o caminho do pecado para seguir a Cristo. Então, antes você vivia a sua vida como você bem entendia, às vezes não cometendo crime só por medo de ser preso, mas cometendo diversos pecados. E aí você entende esses seus pecados, você entende que você precisa de um Salvador, você começa a entender que Deus já mandou Jesus como seu Salvador, como essa ponte, e aí você deve apenas parar, mudar a direção da sua vida, levar a sua vida a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. Então a conversão envolve o arrependimento dos seus pecados e a fé que Jesus é seu Salvador. O arrependimento não é apenas sentir um remorso, um sentimento de culpa, é reconhecer o seu pecado e abandoná-lo e voltar-se para Deus. Então, se você se sente culpado quando peca e continua pecando, você está errado, você não abandonou a prática do pecado. Amém? E Jesus pode te ajudar a abandonar esse pecado. Creia nele que ele vai dar força para você abandonar seu pecado. E o que é a fé? A fé é confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é apenas acreditar que Deus existe, que Deus criou o universo, não. É você acreditar que nós pecamos e que Deus mandou Jesus para nos salvar e que ele é o nosso Salvador. É entregar a sua vida para ele. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, diz: é necessário vós nascer de novo. O novo nascimento é obra de Deus. Realiza dentro do nosso coração, daquele que acredita em Deus, ele realiza essa obra de novo nascimento. Quando somos salvos, recebemos perdão, reconciliação, vida eterna, o Espírito Santo e uma nova identidade em Cristo. Então, quando estávamos no pecado, éramos criaturas de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somos adotados como filhos de Deus novamente, do plano inicial de Deus, de termos comunhão com Ele. Através do sacrifício na cruz, podemos voltar a ter comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Aplicação prática dessa aula. A vida cristã começa com uma decisão real de seguir a Cristo, é uma mudança de vida. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, trata-se de entregar sua vida ao senhorio de Cristo. Amém? Perguntas para reflexão. O que significa arrependimento verdadeiro? Qual a diferença entre acreditar em Deus e confiar em Cristo? Você consegue identificar mudanças que Deus já realizou em sua vida? O resumo dessa aula. O pecado separou a humanidade de Deus. Nosso pecado nos separou de Deus. Nenhum ser humano consegue salvar a si mesmo. Você pode ter dinheiro, você pode ser bonzinho, ter um penteado legal, no meu caso não tem como. E mesmo assim você não vai ser salvo. Você só consegue ser salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus ressuscitou e venceu a morte. A salvação é recebida mediante arrependimento e fé.
O novo nascimento produz uma nova vida em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, versículo para memorizar, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desafio da semana, continuar a leitura ali do Evangelho de João, dos capítulos 15 ao 21, escrever o que Jesus fez por você na cruz e agradecer a Deus diariamente por sua salvação. Então, quando orar, agradeça a Deus por Ele ser um Deus misericordioso, por Ele ter criado um plano de reconciliação com Ele novamente, mesmo a gente não merecendo. Amém? Gostaria de finalizar essa aula com uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me amou, mesmo quando eu estava distante de Ti. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados e ressuscitar para me dar a vida eterna. Ajuda-me a viver uma vida de arrependimento, fé e obediência. Em Teu nome eu oro. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.